Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, meus irmãos aí, meus amados. Vou fazer esse vídeo aqui um pouquinho diferente do que eu costumo fazer, né? Em vez de eu fazer o vídeo voltado a um tema, como por exemplo, vamos pegar um tema sobre batismo, aí eu vou pegar esmiuçar um monte de versículo, texto por causa do batismo, não. Esse daqui eu vou abranger aí umas três ou quatro contextos diferentes do mesmo. Vou dar só ideia só. Nós vamos falar um pouquinho sobre... Nós vamos falar sobre Melquisedeque, mas nós vamos falar sobre ele em pelo menos três contextos, né? Na hora vem na cabeça, pô, falou de Melquisedeque, vai falar de dízimo. Não. Falou de Melquisedeque, nós vamos falar sobre o sacerdócio. É por aí também. E falou sobre Melquisedeque, por incrível que pareça, nós vamos encontrar no contexto, não do texto, mas no contexto geral, nós vamos encontrar o contexto a respeito do Pai, do nosso Pai soberano na velha aliança, e não como o pessoal está falando aí, que na velha aliança era anjo caído, era demônio, era satanás, era tudo quanto é bicho estranho lá, e que o Pai não tinha parte com aquilo lá. Então vai contra essa ideia, contradiz algumas passagens que eu vou ler aqui, embora contradiga todas as escrituras, vai contradizer. Quando eu digo todas as escrituras, eu não quero dizer que vai contradizer o texto das escrituras, vai contradizer o contexto da escritura, tá? Porque os irmãos gostam de ler muito texto, e eu aprendi e acho, e estou cada vez melhor ainda, e convicto comigo mesmo, que o ideal é não ler somente o texto, mas sim entender o contexto dos textos que estão escritos. Então vai contra os contextos de todas as escrituras, todos os livros. Mas nós vamos ler, não vou ler todos, porque senão a gente tem que ficar aqui muitos meses aqui. Tem que ser uma coisa um pouquinho mais, né, menos demorada, porque rápida não dá para ser mesmo. Vamos lá, então eu não vou parar para falar em que contexto está o texto que eu estou lendo. Não, eu vou ler e ele vai ser aplicado para os três contextos. Contexto de dízimo, que não tem nada a ver com o contexto de sacerdócio, no contexto, tá? O texto tem a ver sim, porque Melquisedeque, o Messias veio da ordem de Melquisedeque, correto? E que não tem nada a ver também com o contexto do Pai sendo o Pai mesmo, o nosso Pai, o nosso Criador, o soberano, desde a criação até o final dos tempos, só o Pai, o Criador. Se falar que não é, vai chocar com todas as escrituras, com todos os contextos das escrituras, e vai chocar inclusive com esses daqui que estão muito explícito que era o Pai e não podia ser outro. Vamos começar então assim. Vejam lá, cada texto que eu leio, cada verso, cada contexto que eu leio aqui, não para nele não, tá? Eu não vou ler tudo porque senão vai demorar muito. Tem os irmãos que vão ser contra a mim, como sempre teve e sempre tem e sempre vai existir, e vão querer que eu leia tudo. Então leia você tudo. Eu nesse daqui vou dar uma colher de chá e vou falar o capítulo e o versículo, mas você leia o capítulo inteiro para você entender o contexto daquilo ali, tá bom? Vamos, eu vou dar só a cereja do bolo. Você come o bolo todo depois. Para já só vai experimentar a cereja do bolo, tá bom? Vamos lá então, vamos ver se dá para entender, né? Com algumas meias palavras aí. Então vamos lá. Hebreus capítulo 5. Na verdade, eu vou usar aqui Hebreus em tudo. Depois nós vamos também usar Salmos e vamos usar Gênesis. Mas vamos usar Hebreus agora, porque eu acho que Hebreus já mata. O resto só complementa. Hebreus acaba com todas essas falácias. Dízimo, o Pai na velha aliança sempre. E o sacerdócio. Tá bom? No final tem uma perguntinha. Vamos lá então. Chamado pelo nosso Criador, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Tá bom?
Leia o contexto, leia o texto todo. Não vou ler tudo aqui, porque são vários textos, tá? Como diz também noutro lugar. Esse noutro lugar aqui que Paulo, Shaul, né? Que escreveu a carta aos Hebreus, tá? Uns falam que foi Lucas, outros falam que foi não sei quem. Foi Shaul que escreveu a carta aos Hebreus, tá bom? Como também diz em outro lugar que Shaul já sabia, que é lá em Salmos capítulo 110, no versículo 4. Eu vou ficar bom ainda nesse negócio de ficar decorando o versículo aí, embora não serve de nada isso daí, mas é bom, né? Mas eu vou ficar bom. Mas é lá, Salmo capítulo 110, no versículo 4, está falando exatamente isso que Paulo, aqui no caso Shaul, está repetindo. Como também diz noutro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos lá, Hebreus capítulo 5, aqui nós estamos no capítulo 5. Leia o capítulo 5 inteiro que você vai encontrar tudo isso daí lá. Vamos para o capítulo 7 agora. Temos o capítulo 6, temos o capítulo 5, 6 e 7. Tá? Vamos pular para o 6 para poder ir em ordem, né? Onde o Messias, nosso Salvador, o Messias, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote. O que é sumo sacerdote? É um sacerdote? Sumo sacerdote, ele é acima do sacerdote. É o grau mestre, é o grau superior, é o que está acima de tudo. Dos sacerdotes. Então ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, por nós. Ele entrou por nós, não entrou pelos sacerdotes, pelos falsos sacerdotes que existem hoje em dia. Ele entrou por nós, segundo a ordem de Melquisedeque, eternamente feito sumo sacerdote. Porque ainda ele... Agora vamos pular para o 7, tá? Vamos lá, vamos pegar o do 7 lá para trás um pouquinho, 7 e 1. Porque este Melquisedeque, que era o rei de Jerusalém, palavra blasfemada, que aqui está mais blasfemada ainda, chamando de Salém, que dá aquela ideia das bruxas, né? Opa, um bicho veio aqui. Dá aquela ideia das bruxas, né? Bruxas de Salém, né? Isso tem uma outra história. Isso é uma outra história para poder uma outra história que foi colocado para nós para entender que lá havia bruxa. Mas não fala Jerusalém, fala Salém, mas é o mesmo local. Jerusalém, Salém é Jerusalém, tá? Melquisedeque, olha só, rei de Jerusalém ou Salém, chamado de Salém também, sem querer rimar aqui. Vamos lá, porque Melquisedeque, que era rei de Salém, Jerusalém, sacerdote do Criador, do Pai Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Aqui o contexto não é dízimo, aqui o contexto não é sacerdócio, aqui o contexto é do Pai na velha aliança. Um sacerdote que era do pai, Melquisedeque, foi ao encontro de Abraão, que tinha voltado da matança. Essa matança não é uma matança espiritual, uma matança, não, é uma matança física mesmo. Foi lá e matou os caras mesmo. Voltou da matança dos reis, né, desses 4 reis contra 5 reis, né, e abençoou o sacerdote do pai. Tá, é o texto, Hebreus capítulo 7, no versículo 1 já começa a descascar todo esse abacaxi aí. Porque Melquisedeque, que era rei de Jerusalém, sacerdote do Pai, do Criador Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. Eu quero ver agora, homem humano, homem não é homem,
Senão vem aí o Maguila, aí, o Mike Tyson, sei lá o que, sou meio antigo pra esses caras aí, mas uns caras que são mais fortão aí, homem, no sentido de querer brigar aí, não tô querendo falar disso daí. Eu falo homem, humano, uma pessoa que tenha cara, mas cara de pau, não cara de pele, cara de pau, pra ir contra as escrituras ou o que está escrito e dizer que o Pai, o nosso Criador, o Pai do Messias, que era o Messias aqui na Terra, não quero explanar muito aqui para não mudar o foco, mas o Pai, o Criador, o lado A, o lado do bem, o nosso Pai, o Criador do céu e da terra, o soberano, o Altíssimo, ele não fazia parte da velha aliança, porque na velha aliança era um anjo caído que tomou conta do povo. Porque pegou versículo isolado, diz assim que o Pai entregou eles a suas idolatrias. Não é Satanás, era o povo mesmo, era a idolatria do povo. E não de Satanás, o que você não estava nem aí com o peixe. O povo é que não queria saber das ordenanças do Pai e se entregaram às suas paixões daqui da terra, às suas idolatrias, as suas concupiscências, e o Pai os entregou. Falou assim, eles não querem nada comigo, deixa eles fazer o que eles quiserem então. Tanto que em Ezequiel capítulo 4 fala exatamente que o povo gosta de cocô, de merda. Então faça um bolo de fezes humana. Então tá lá, esterco humano, é o que está escrito lá em Ezequiel capítulo 4. Leia o capítulo 4, você vai ver. Tanto é que fala, porque esse povo aí, que povo? Em Ezequiel está falando de qual povo? Do único que o Pai estava acolhendo como a galinha acolhe seus pintinhos debaixo da sua asa, mas o povo não queria saber daquilo lá. Então o Pai os entregou. E o povo queria merda. E ele mandou Ezequiel fazer um bolo de merda para dar para eles, literalmente. E nem Ezequiel foi poupado também. Porque falou assim, mas e eu? Ele falou, você pode comer merda de animais. Eu poupo você de comer excremento humano e come de animais. Veja bem. Vamos analisar bem. O povo foi entregue às suas paixões, concupiscências, às suas idolatrias. E não entregar a Satanás. Aí o Pai sai daqui da terra, entrega a Satanás, põe o bicho aqui para tomar conta de tudo aquilo lá e faz o que quer com o próprio povo dele. Que Pai é esse? E vocês falam ainda que o Pai é amor? E quando manda eles matarem os israelitas, palavra blasfemada, mas para o povo que ainda não entende, está associando israelita ainda, mas vamos falar então israelita, vai. Quando ele manda os israelitas matar os seus inimigos, que eram inimigos mesmo, porque eles eram gentios, naquela época não tinha vindo o Messias, eu vou só dar um toque, o Messias não estava aqui na terra ainda, não tinha vindo, havia os do caminho e havia os gentios, senão Romanos não ia falar que ele derrubou a parede da separação, a barreira da separação entre os dois povos, os do caminho e os gentios, os pagãos. Derrubou, ele veio e fez todos. Vai entrar um outro contexto aqui também que eu não tinha citado no começo, mas vai entrar agora aqui. Fez todos irmãos, filhos de quem? Aqui na terra, filhos de quem? Aqui na terra, não é no céu, não é no mundo espiritual. Aqui na terra, filhos de quem? Cumprindo a promessa que o próprio Pai fez a Abraão: serás pai de uma numerosa nação. A promessa foi cumprida, foi também cumprida, foi complementada essa promessa, ou foi fechada, cumprida com o Messias, que veio e fez todos os povos filhos de Abraão. Agora vem os irmãozinhos falar assim, ele está idolatrando Abraão, puxando para Abraão. Olha, meu amigo, o Pai fez a promessa a quem? A você? Fez a promessa a quem? Ao seu falso pastor da esquina? Ao seu falso sacerdote? Desculpa.
Porque pode ser que o da esquina não seja pastor, seja padre, seja rabino, seja guru, seja mestre, seja tudo quanto é nome que o homem, próprio ser humano, inventou para enaltecer o homem, a criatura, e não ao Criador. Ele fez a promessa a quem? Não foi a Abraão? Então por que não quer que eu fale de Abraão? E quem disse que eu estou falando que Abraão é o exemplo do mundo? Eu estou falando do contexto de que o pai deu fez a sua aliança ali, a sua promessa a Abraão, que ele seria pai de uma numerosa nação. Ora, se de Abraão nasceu Isaque, de Isaque nasceu Jacó, chamado de Israel, e de Jacó nasceram as 12 tribos, os 12 filhos dele, tá? Que eles compuseram, o que eles formaram, as 12 tribos, as 12 nações de Israel, as 12 famílias de Israel. Olha lá, Abraão, Isaque, depois Jacó, que foi chamado de Israel, como a nação de Israel, que o seu patriarca seria, nesse caso, Jacó. E o Messias veio e rompeu a separação entre os israelitas, então as 12 tribos de Israel, e aqueles que não era das 12 tribos de Israel, mas eram de outra genealogia, como os jebuseus, os amorreus, com todas aquelas tribos que não faziam parte, que inclusive eram inimigos, né? Na verdade, tudo que não é por nós é contra nós. Então eram inimigos dele. O Messias veio e fez todos irmãos. Então são todos filhos de quem? Da promessa lá atrás para quem? Que Jacó seria pai da numerosa nação? Que Isaque seria pai da numerosa nação? Ou de Abraão, uma numerosa nação? Todos filhos, cumpriu a promessa. Voltando agora no contexto aqui, para não perder muito tempo, que nós já estamos aqui passando do prazo, eu não cheguei nem num quarto ainda. Mas vou tentar pular aqui o mais rápido que eu puder. Portanto, voltou da matança dos reis e o abençoou. O pai, um sacerdote do pai, abençoou um homem que tinha matado 5 reis. Nesse caso aí, era Satã, então, meu irmão. Então Melquisedeque era um sacerdote de Satã, abençoando Abraão, que era do pai. Não, Abraão também não era do pai, né? Você disse que Abraão era de Satã. Você não pode. Você tem que ser assim. Ou você é quente ou você é frio. Ou você está de um lado do muro ou você está do outro. Nos mornos ele vomitará, né? Então já começa assim. Você ou é sim ou é não. Sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência do maligno, né? Quer mais texto que fala sobre essa história de sim, sim, não, não? Nunca jureis, né? Nunca jurará, porque tudo que disser é sim ou não. Então ou você diz, ou é Satã, ou é o pai, não tem 3 aí. Aí a partida aí é de 2 times só, não tem 3. Tá? É 2 gols que tem só. Então vamos lá. Então Abraão não era do pai, Abraão era de Satã, né? Entrando um pouquinho no contexto, saindo do dízimo e saindo do outro lá, vamos entrar nesse contexto agora. Então, ele não era do pai. Então, Melquisedeque também não era do pai. Então veio e abençoou aquele que não era do pai. Abençoou entre aspas, né? Porque se não era do pai, era... Então amaldiçoou, então. Olha a bagunça que você está entrando. Olha, então não vem mudar de assunto, jogar lá na frente lá as ursas lá que matou lá os jovens que atentavam contra a vida de um servo do pai Elias. Não vem jogar para mim a história lá de Moisés que mandou matar, cada um matar seu irmão e tal, porque lá tem um contexto sobre as afrontas e a rebeldia contra o pai. Não vem jogar para mim sobre a serpente no deserto, que é a mesma coisa, reclamando que eles reclamaram de sair do Egito, eram escravos, estavam reclamando, porque não tinha pão, não tinha o que comer, não tinha carne, e o pai deu para eles um monte de carne e fez cair pão do céu. Só ler. Então não vem jogar para mim versículos aí que diz que o pai era mau, e que nesse caso não podia ser o pai, porque o pai não é mau, né? Que não vai colar, porque todos os textos e todos os contextos que eu digo não tem o irmão exato, tá? É todos os que dizem isso daí, tá? Espero que estejam vendo o vídeo pelo menos, né?
Porque aí o bicho pega. Se começar a falar, por exemplo, coisas que não estão escritas e conjectura, meu irmão, você falar para mim que o pai entregou as virgens, as mulheres, para que os homens estuprassem. Aonde que você leu isso daí? Você está lendo, está assistindo muito da Atena, ou está assistindo muito o jornal aí da Record, aí está assistindo muita ficção. Aonde que está escrito que o pai deu as mulheres para ser estuprada? Que é isso, rapaz? Seja mais coerente, né? Pô, você é adulto, pô, é homem ou é mulher que esteja assistindo e vai pensar uma coisa dessa daí. Então deu as virgens, deixou sobrar as mulheres. Nem era para deixar sobrar a mulher. Os soldados deixaram as mulheres lá e as crianças, né? Era para matar todo mundo. A ordem do pai foi: não deixa sobrar ninguém, nem o gado deles, nem as árvores que tiver plantada lá. Nada que respire, que tenha vida, tem que sobrar lá. Nada significa nada. E agora você vai dizer agora aí que aí deixaram os soldados, levaram um ergue, né, de Moisés, por causa os soldados levaram um ergue, porque o exército, né, aquele pessoal levou uma erguida de Moisés, porque eles não cumpriram a ordem que era para matar todo mundo. Eles não mataram, deixaram as mulheres. Agora vai fazer o que com essas mulheres? Vai matar elas aqui mesmo? Não. Ó, então as mulheres vocês tomem para os soldados. Olha, os soldados que não têm esposa, que não têm mulher, porque a partir de Moisés, de Arão, a ordem, a lei já tinha sido dada para não ter relações ilícitas. Tem que se ler, rapaz, tem que se ler muito, senão você vai... Aí agora você vai misturar com Gênesis lá, que Jacó teve relação com 4 mulheres, né? As duas irmãs lá e as escravas de cada irmã. Vai ter lá, vai contar a história lá de Abraão também, que teve o caso com a Agar, com a esposa, com Sara e com a Agar, depois teve a outra lá. Aí você vai misturar contexto. Não mistura, não. Comigo você não pode misturar contexto. Se você misturar com contexto, rapaz, você vai ficar... Olha, só vou calar quando você fizer igual fizeram com o Estevão, quando me matar. Quando acabar, aí eu calo. Não tem como. Mas enquanto estiver falando um monte de mentira, isso é tendencioso. Isso é tendencioso e muito mal intencionado a maneira como se explica as coisas sem entendimento. Leia o contexto, poxa. Olha, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então o Hebreus capítulo 5, capítulo 6. Estamos no capítulo 7, nos textos apenas que fala sobre Melquisedeque. E que nós vamos agora, e que está abordando agora 4 contextos distintos, tá? Vou recapitular. O contexto sobre sacerdócio, melhor dizendo, em geral. Sacerdócio em geral, que eu não falei ainda sobre sacerdócio. Deu uma pinceladinha ali, mas quase nada. Não falei sobre isso ainda. Estamos falando sobre dízimo. Ainda nem cheguei lá. Talvez nem chegue, porque não precisa mais bater na mesma tecla que já está sendo batida, não é? Basta entender Melquisedeque e vai entender tudo. Falar sobre o dízimo, o sacerdócio, sobre o pai na velha aliança. Certo? E o outro é sobre... Acabei de falar agora há pouco aqui, deu branco. Sobre irmão. Sim, sobre todos somos irmãos, todos filhos do mesmo pai. Essa história de religioso falar que ele é meu irmão porque está na mesma denominação que eu. Ele é meu irmão porque ele concorda com o que eu concordo. Ele é meu irmão porque ele faz parte do mesmo grupo que eu faço. Isso daí, meu irmão, isso daí aí chama-se impiedade contra o seu próximo. Falta de amor ao seu próximo. Tá? É muito sério. É tão sério, aliás, é o mais sério de tudo que existe nesse mundo, porque o pai só destruía as cidades por causa da impiedade. Destruiu Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar por causa da falta de amor ao próximo. Só. O resto até ele perdoava, até deixava passar. Olha, eles são promíscuos, olha. Naquele tempo, cuidado, estamos em Gênesis aqui. Tá? Não tinha havido ainda a ordem, a lei lá sobre as relações ilícitas. Embora aquilo foi torpeza, mas ainda não havia dado a lei. Mas o problema não era isso daí, naquele tempo. Era a impiedade. O livro de Jazar relata inteirinho. O livro inteirinho relata sobre a Gênesis, sobre Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim
e Zoar. As 5 cidades, inclusive lá nas beiras de Zoar que Ló foi, não é? Se refugiar com as 2 filhas dele lá, que é outro contexto. Vamos lá, vamos seguir. Capítulo 7, vou tentar seguir mais ou menos aqui o 2. A quem também Abraão deu o dízimo. Vai entrar em dízimo agora? Será? Poxa, não precisa, né? A quem também Abraão deu o dízimo, ou seja, a 10ª parte de tudo. E primeiramente por interpretação, rei de justiça. E depois também rei de Salém, de Jerusalém, que é rei de paz. Figura, representação, alegoria, sombra, tá? Do Messias, rei de justiça, rei de Jerusalém, não daqui da terra, mas a Jerusalém celeste. Estamos colocando um pouquinho agora aí de comida sólida no meio, tá? Rei de Jerusalém, a celeste, rei da paz. Não chama ele de príncipe da paz? Rei da paz, tá? Então ele deu o dízimo de tudo, primeiramente por interpretação. Depois vem rei de justiça, depois, está escrito, e depois rei de Salém, rei da paz. Hebreus capítulo 7, continuação, capítulo 7, versículo 1, está falando sobre, no versículo 1, falou ali sobre o Melquisedeque, que era rei de Salém, né? Sacerdote do Pai Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, que regressava da matança dos reis. No verso 2, continuação, né? No versículo abaixo diz, a quem também Abraão deu o dízimo. Foi encontro dele, e Abraão deu o dízimo dos despojos, tá? Nada foi do bolso dele, foi dos despojos dos reis que ele deu a Melquisedeque uma única vez. Até que Melquisedeque não apareceu nunca mais, né? Porque era uma sombra do Messias. Ali era para nós hoje na nova aliança interpretar a velha aliança, acontecimentos como sombra. Ele deu esse dízimo ali como sombra, sendo o Messias da justiça. Porque ali aconteceu o quê? Aconteceu uma justiça ali. Ele foi lá e derrotou os reis e devolveu, reconstituiu os bens aos reis que tinham sido roubados por aquele rei, por aqueles reis, né, que foram lá em Sodoma, Gomorra. Então, veja bem, ele foi ainda defender a terra que posteriormente o pai veio a destruir por causa da impiedade. Mas vamos lá, vamos continuar, vamos entrar em outro contexto aqui, vai virar uma bagunça. Vamos continuar aqui porque o texto já são 4 contextos aqui já. Não vamos entrar nos 5, vamos entrar em 4 só. Já é muito, né? Geralmente as pessoas fazem um contextozinho só. Estão pegando aqui 4 já, tá bom? De uma vez só. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Bom, deu uma colocadinha ali. Abraão deu o dízimo dos bens adquiridos da guerra, tá? Mas o contexto desse versículo do Hebreus, no capítulo 7, versículo 4, está colocando em evidência quem? Melquisedeque. Considerai, pois, quão grande era este, quem? Abraão não, Melquisedeque. Tá vendo, irmãozinho? Não estou falando de Abraão não, tá? Espera que você vai ver o que eu estou falando aqui, tá? Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Quem tinha as promessas? Senão o próprio Abraão, que tinha a promessa do pai. Abençoou aquele que tinha a promessa. Peraí, era do pai, então agora voltou para o lado A, então agora era o pai que fez a promessa a Abraão e Melquisedeque da ordem. Peraí, cuidado, irmãozinho, se você falar que Melquisedeque também não era do lado do pai, nem Abraão, que a promessa foi feita por um anjo caído, né, um nefilim, ou um satanás, seja lá quem for, então o Messias veio da ordem de Melquisedeque. O Messias então não é do pai, então você está entrando naquele lance lá dos islâmicos lá, hein? Islâmico não, do Islã.
que diz que o nosso Messias, o Salvador, é o anti-Messias. Olha que bagunça. Você vai entrar nessa? Cuidado, hein? Cuidado. Vamos continuar a coisa aqui então, tá? E aqui certamente tomam, agora vai falar de aqui lá daquele tempo, né? Shaul está falando daquele tempo agora ali, no contexto, leia lá o Hebreus capítulo 7 agora, tá? E aqui, naquele tempo ali de Shaul, que podemos conectar com o nosso tempo de hoje, eu mesmo agora já posso dizer o que Shaul está falando ali. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Então vamos lá, vamos dar o dízimo para os que morrem, ou vamos dar, entre aspas, o dízimo para aquele que vive para sempre. E qual é o dízimo para aquele que vive para sempre? Segundo o que o Messias, o Pai na velha aliança, pela boca dos profetas, dos anjos, depois dos profetas, e depois veio à terra, em carne e sangue, em nosso, sendo nosso Salvador, o Messias, disse a mesma coisa e continuou pelos seus apóstolos. Até hoje toda a gente toda a gente não, muitos falam a mesma coisa. Não é o amor ao próximo? Não é ajudar aquele que necessita? Não é trabalhar por aquele que precisa, por aquele que não trabalha? Trabalhe por aquele que não trabalha. Palavras de Shaul, né? Juntando agora com o Messias, fala assim: aquele que quer ser o maior entre vós, seja servo do próximo, seja o menor. Tá? Junta tudo. Trabalhe por aquele que precisa. Ajude aquele que está necessitado. Olha lá o dízimo. Olha o dízimo para o Pai, o que é? Físico? Não, é amor ao próximo. Em João capítulo 1 fala, em primeira epístola de João, aliás, fala do mesmo jeito. O homem que diz que ama ao Pai, ao Criador, mas odeia seu inimigo, é mentiroso, hipócrita e imundo, porque põe uma bibliazinha, um livrozinho debaixo do braço e vai pro templo lá adorar, sai na rua, ou vem pro Facebook, ou vem pra internet, no YouTube, ou vai pro telefone, vai pro raio que seja, e só fica causando contenda com os irmãos, não perdoa e também não pede perdão e ofende a pessoa. Esse é um hipócrita. Não ama o Pai, é um mentiroso. Diz: eu amo o Pai porque eu vou lá adorar, adorar em físico, que ele nunca pediu. Tem muito contexto para a gente falar ainda aí. Palavras do Messias, palavras do Pai na velha aliança pela boca dos seus profetas, inclusive, principalmente por Isaías. Esse aí não precisava nem ler o resto. Só Isaías desmonta tudo. Esse monte de esse lixo satânico que existe hoje em dia nessas denominações. E eu tenho tanta pena, porque eu tenho tantos irmãos aí, tantas pessoas conhecidas, que são pessoas boas, pessoas idôneas, pessoas que têm amor no seu coração, têm família, têm carinho, são meus irmãos. Eu amo esses irmãos. Sabe, eles se puderem tirar a roupa do corpo e dar para quem está precisando, eles dão. Que pena deles estarem presos nessas denominações, nessas gaiolas que essas sinagogas aí, inventada pelo sistema religioso, inventada por Roma, todas filhas da mesma mãe, romana. Tanto que Shaul falou para os romanos, tanto que ele foi lá falar, ele chegou até a chorar, né? Ele fala assim: eu choro porque eu sei que eu não vou poder ficar com vocês para sempre, eu tenho que ir embora, mas eu choro porque virão outros e farão de vocês discípulos deles. Bom, vamos continuar aqui. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, até por meio de Abraão,
E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Qual é o sistema aí que paga dízimo? Peraí, mas o dízimo para Levi era dinheiro? Ah, não, então tá certo. Os pastores aí, os falsos pastores aí. Eu tô generalizando aqui, gente, para entender que fazem parte da mesma panela. Como eu disse antes, infelizmente tem irmãos que estão nesse meio, infelizmente, que não abriu a cachola ainda, a cabeça, e entrou isso daí. Mas porque eu sei que tem muitos que já abriu a cachola e entrou isso daí, mas preferem querer salvar a sua vida desse mundo aqui e perder a eterna, do que perder esse mundo em favor, em pró ao Messias, para poder ganhar a eterna. Vamos lá, se esconde atrás de, porque eu tenho que ensinar, porque eu tenho que falar. Não tem que ensinar e não tem que falar dentro de um local onde se faz rituais. Tem que ensinar sim, tem que falar assim. Olha eu falando aqui. É algum ritual isso daqui? Estamos comendo a ceia do Senhor, como dizem nos templos, onde ele disse: não comerás mais a minha ceia até que eu esteja convosco no reino de meu Pai. Palavras do Messias. Ah, está fora de contexto. Explica o contexto para mim então. Se não é esse o contexto, se são as palavras do Messias: não comerás mais a minha ceia até que estejais comigo no reino do meu Pai. É muito blá blá blá, é muita conversinha aí para boi dormir, sabe? E os boi dormem mesmo. Os boi não, coitadinho. Os cordeirinhos, né? Judiação. Aqueles pequeninos que o Messias falou assim, seria pouco, né? Seria pouco. Que amarrassem uma pedra de mó no seu pescoço e atirassem no mais longínquo, no mais no fundo, o oceano. O que vocês têm feito, ou quem fizer alguma coisa contra os pequeninos de meu Pai, esses pequeninos que vão lá, que trabalham a semana toda e não sobra nada, e são ali persuadidos, são ali enganados por esses cães gulosos, já falado por Isaías e por Jeremias. Vamos lá, vamos acalmar aqui a alma, né? Mas este, com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. As palavras estão em Hebreus capítulo 7, que Shaul está repetindo ali para o povo, para os hebreus, né? Ele está repetindo o que foi dito lá atrás em Salmo, tá? No capítulo 110, no versículo 4, tá? Foi a hora que foi falado sobre tu és sacerdote eternamente, da ordem de Melquisedeque. Uma perguntinha agora que eu falei que ia fazer no final, vou fazer já. Os sacerdotes, os, entre aspas, sacerdotes, para não falar falso, para não ficar chato aqui, os sacerdotes de hoje em dia são da ordem de quem? Da ordem do Messias, que é da ordem de Melquisedeque? Ou aqui ele está falando: e tu és meu filho, lá em Salmos? Vou abrir Salmos 104 rapidinho aqui, não vou perder muito tempo não. Salmos, estou quase ficando craque já em abrir rapidinho. 104, não é 104, é 110. Salmos 110, vamos lá. Jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno. O Pai deu os sacerdotes também para outras pessoas, não mistura com Levítico não, tô ligado aqui, tá? Levítico é outra história, os Levíticos lá em Êxodo é outra história, ali o sacerdócio do Pai ali para os levitas foi outra história. Aquilo foi dado só para as tribos de Israel. As 11 tribos davam a sua colheita, a 10ª parte da sua colheita para a tribo de Levi, que é aquela que cuidava da cidade de Jerusalém ali, que alimentava o povo. Então cada um de cada tribo levava os alimentos ali, não era dinheiro. Que dinheiro? Não existia dinheiro, até porque José antes, lá atrás, lá no Egito, um dos da tribo de
O filho mais novo até de Jacó, José, foi vendido por dinheiro, por moeda, para aquele viajante que passava lá. Os irmãos estavam lá para vender ele, por causa do sonho que ele teve. É uma outra história agora aqui para explicar, vai demorar muito tempo. Mas para você que já sabe, sabe. Se não sabe, leia lá atrás lá, a história de José do Egito, tá? Que era o filho mais novo de Jacó. Tinha por volta de 17 anos quando ele foi vendido lá pelo viajante egípcio que passava na estrada lá, e os irmãos vinham matar ele. Mas falaram, não vamos matar, vamos vender ele. E venderam. E mandou ele pro Egito. Aí que começou depois as promessas lá, que será libertado, mas até lá rolou muita coisa ainda. Então, aquele lá, lá foi a ordem para a tribo de Israel, as tribos, as 12 tribos, não tinha gentios fora. Nós, naquela época, eu vou repetir para que não me interpretem mal, nós, naquela época, seríamos, se nós existíssemos hoje em dia, transportasse todos nós para aquela época, nós seríamos gentios. Nós seríamos gentios, porque nós não somos de nenhuma das 12 tribos, conhecida como os Yalhudim, que são aqueles conhecidos também como os do caminho do Pai. Não somos. Nós não somos hoje, e nós também não seríamos naquela época, porque nós não estávamos naquela época, e nós não viemos da descendência de qualquer tribo que seja dessas 12 tribos de Israel. Nós não viemos dessas tribos aí, não temos raízes das tribos de Israel em nós. Então nós não somos. Claro que não, o Messias veio, rompeu a barreira, fez todos os filhos do mesmo pai. Mas nós seríamos, naquela época, antes do Messias, gentios. Gentios. Gente, não tem como mudar. Nós seríamos gentios. Vai fazer o quê? Vamos lá. Então, ele, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Tu és um sacerdote eterno. O pai não deu essa ordem para todos. Foi para aquele ali. Meu filho. A carne, né? A minha palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? João, né? Então, é a mesma coisa. Ele deu a ordem para ele. Ele falou para ele, da ordem de Melquisedeque. A perguntinha simples que eu faço é: de que ordem vocês, sacerdotes, ou quem não é sacerdote, né? Mas se puder responder, de que ordem você veio? Da ordem de Melquisedeque? Tem 3. Eu vou falar 2 só. O terceiro fica para quem quiser responder. Você veio da ordem de Melquisedeque? Está evidente que não, mas eu quero saber da sua ousadia. Você veio da ordem de Melquisedeque ou veio da ordem dos levitas? Ambas. Aqui, ó, ambas. A terceira eu não vou falar, que é da qual você veio. A terceira é da qual você veio. Tá? Comprovada pela história. Mas eu não vou falar. Ambas, Melquisedeque e Levita, e os levitas, né, e Levi, na verdade, né, a ordem, ambas, uma certeza que não, a outra mais certeza ainda que não. Mas eu quero que você me responda, você veio da ordem de qual das duas? Para justificar a sua função aqui na terra como sacerdote. E até inclusive indo contra o que o Messias disse: não chamei ninguém por mestre, por pastor, eu sou bom pastor. Por pai, porque pai é só um que está no céu. E não está fora de contexto aqui não, está lá no contexto mesmo. Leia tudo, porque ele não está falando ali em metáfora não, está falando abertamente para o povo. Chamai-vos, pois, então, todos de irmãos. Irmãos. Seguindo aqui, não demorando muito, para fechar logo esse vídeo aqui, que já está com 44 minutos, já passou muito. Vamos lá, vamos fechar aqui. Então, e muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. Olha só. E muito mais manifesto ainda no contexto de Hebreus do capítulo 7. Como eu falei para ler o capítulo 7, só peguei os versos que falam sobre Melquisedeque.
Mas no contexto está falando sobre a mesma coisa, não está mudando de assunto aqui. Não está saindo de Melquisedeque entrando em Dalila. Não está fazendo nada disso aí. Aqui está falando sobre um assunto só. É um capítulo que fala só, ou não, 3 capítulos que falam sobre isso daí, de começo ao fim. Se fosse para ler tudo, ia demorar muito mais do que já está demorando, né? Porque ele assim testifica: tu és sacerdote, mais uma vez, parece que tá, eu estou repetindo, não. Hebreus 5, 6 e agora o 7. E no 7 fala pelo menos 3 vezes que eu já li isso daí já. E agora nós já estamos no Hebreus 7, 17. Porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente. Eternamente não é só no tempo que estava aqui na terra, não. É eterno. E se ele é o nosso sumo sacerdote, e ele que é o nosso advogado, segundo as palavras humanas, para a gente identificar quem que vai nos advogar perante ao Pai, que é o Espírito, né? Por que você existe aqui na terra com essa função? Da ordem de quem que você veio? Vamos lá. Vamos seguir. E aqui também... Não. Por quê? Para fechar, gente, tem muito mais texto, mas vai ficar muito grande, tá? Porque mudando-se o sacerdócio, Hebreus capítulo 7, versículo 12. Mas lê o capítulo todo, por favor, tá? Senão o verso está isolado. O verso isolado não faz efeito, né? O verso que estiver isoladinho não vai fazer efeito. Então tem que ler o capítulo todo. Eu vou ler só o versículo para não ler tudo, para não demorar mais. Porque mudando-se o sacerdócio da ordem de levita, velha aliança, sacrifícios, oblações, purificações, tudo aquilo que era físico, necessariamente se faz também a mudança da lei. Eu vou continuar num próximo vídeo, gente, tá bom? Aqui já fechou. Até o próximo vídeo aí. Eu vou dar uma continuidade a esse vídeo aqui depois. Obrigado mais uma vez e paz a todos os irmãos aí e mais entendimento.